Olá, gente, bom dia. Estou no agora primeiro capítulo do módulo 4, capítulo 7, doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis, tá? Página 202. Me acha aí, pega aí no livrinho. Lembrando que tudo que está no slide é para ser copiado no caderno, não esqueçam disso, porque às vezes eu boto informações no slide que não tem no caderno e acaba caindo na prova. 202, lá em cima. Doenças transmissíveis. Para você, o que são doenças transmissíveis? Cite um exemplo. Você pode falar o que você quiser, já que é para você, mas tem uma resposta certa, tá? Doenças transmissíveis são as que podem ser transmitidas entre as pessoas. Exemplo, gripe, tá? Tiago foi levado ao médico pela mãe, pois teve febre, dores no corpo, perdeu apetite. Apareceram pequenas feridas em seu corpo, como mostra a imagem ao lado. A médica explicou que Tiago estava com catapora e que as feridas iriam secar e começar a coçar, desde que não deveriam coçá-la. A mãe de Tiago então questionou como ele contraiu a doença. A médica explicou que a contaminação pode ter ocorrido pelo contato com o líquido presente nas feridas ou com a saliva de outra pessoa com catapora. As doenças podem ser classificadas como transmissíveis e não transmissíveis. Primeiro, sublinha. As doenças transmissíveis, também conhecidas como doenças infecciosas, podem ser causadas por agentes estranhos ao corpo humano, como seres microscópicos, vírus, bactérias, fungos microscópicos, protozoários ou toxinas bacterianas, que foi o que a gente já estudou. Os seres que a gente já estudou, né? A transmissão das doenças transmissíveis pode ser de duas formas, a forma direta e a forma indireta. Primeiro deles, pode sublinhar. A transmissão direta ou contágio ocorre pela transferência do agente causador da doença pelo contato com ele ou por meio dos fluidos, onde esse agente esteja presente. Sublinho de novo. Os fluidos que podem conter os agentes causadores das doenças transmissíveis são variados e incluem saliva, secreções vaginais, esperma, leite materno, urina, entre outros. E aqui também estão inclusas as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, tá? Número 2. Analise a imagem acima. O que há de incorreto na atitude da pessoa na fotografia? A pessoa está espirrando. O que há de incorreto é que quando você espirra, você tem que cobrir sua boca e seu nariz com alguma coisa. Seja seu braço, sua mão, um pano, para você não contaminar e não deixar os agentes infecciosos saírem do seu corpo e contaminar outras pessoas. Essa é a resposta. Página 203. Algumas doenças, como a gripe e resfriado, são transmitidas por meio de secreções do sistema respiratório. Outras são transmitidas por secreções da vagina, pelo esperma, por meio de transfusão sanguínea ou pela placenta durante a gestação. Sublinha. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum. Ela pode ser transmitida durante relações sexuais com uma pessoa infectada e sem uso de preservativo, por meio de transfusão de sangue, contato por meio de transmissão, por meio de transfusão de sangue contaminado ou por meio da placenta durante a gestação. Aí tá aí como é que é a bactéria da sífilis. Quando a sífilis é transmitida para o feto, sublinha, pode causar aborto espontâneo, parto prematuro devido à má formação do feto, surdez, cegueira, deficiência mental ou morte ao nascer. Já no indivíduo adulto, inicialmente essa infecção causa feridas nas regiões genitais que não coçam nem ardem, e em estágio avançado pode causar lesões na pele, nos ossos e nos órgãos do corpo humano, podendo inclusive afetar o sistema nervoso. Então, sífilis é uma doença extremamente perigosa, tá? O livro de vocês colocou aqui umas coisas bem detalhadas sobre a sífilis, então é uma das doenças que eu posso cobrar na prova, tá? Depois, nós temos a transmissão indireta, pode sublinhar. Ocorre pela transferência do agente causador da doença por meio de animais, objetos, água, ar, alimentos, entre outros. Ou seja, de forma indireta. Você não pega a doença diretamente de uma pessoa. Você pega a doença pelo vetor. Geralmente esse vetor é um mosquito. Para ser mais fácil, eu vou cobrar ou pela água, que é pela cólera, ou pela dengue, que é pelo mosquito, né? Que são os dois mais fáceis de vocês entenderem. Mas eu vou explicar eles aqui agora. Primeiro deles, pode sublinhar esse parágrafo de cima e os outros dois pequenininhos de baixo.
Algumas doenças podem ser transmitidas pela água contaminada, como é o caso da cólera, cujos sintomas incluem dores abdominais, diarreia, vômitos, cãibras. Todo mundo sabe que é uma cãibra, é uma contração muscular, só que ela é muito dolorida. E desidratação intensa. Em casos mais graves, a cólera pode levar à morte. A cólera é causada por uma bactéria, tá? A Vibrio cholerae, que é representada por essa fotinha que está aí do lado. Ela é transmitida pela água contaminada, tá? Águas sujas, poluídas, geralmente tem cólera. E se você beber essa água contaminada, você vai contrair essa doença. E os sintomas são dores abdominais, diarreia, vômitos, pode levar à morte também, caso seja muito intenso e tudo mais. E embaixo agora. Outras doenças são transmitidas por animais, chamados vetores. Um exemplo de doença transmitida pelos vetores é a dengue, veiculada pelo mosquito Aedes aegypti. Acho que todo mundo já está careca de saber, né, como é que a dengue atua e tudo mais, quais são os sintomas, que são parecidos com um resfriado normal. Como que é reconhecido o mosquito da dengue, o Aedes, ele tem suas especificações, que é essas patinhas pintadas em branco. Não são todos os mosquitos Aedes que têm o vírus da dengue, tá? Mas é bom você não entrar em contato com nenhum deles, porque você não sabe quem tem e quem não tem. Passando, nós vamos para a página 204, para a prevenção das doenças transmissíveis. Como você estudou anteriormente, as doenças transmissíveis podem ser propagadas por diferentes maneiras. Antes de dar continuidade ao assunto, responda a questão a seguir. 3. Conhecendo o meio de transmissão da cólera, da sífilis e da dengue, como podemos prevenir cada uma dessas doenças? Primeiro deles, a cólera. A cólera ela é transmitida pela água contaminada. Então, você precisa de tratamento de água, você precisa ter uma maior higiene dos utensílios que você usa para... Não, ficou estranho. Você precisa higienizar melhor a água, você precisa ter hábitos de higiene, porque você utiliza a água para se higienizar. Depois ele fala da sífilis. Sífilis é relações sexuais com preservativo. E da dengue é controlar a transmissão do vetor, ou seja, controlar a população de mosquitos. Adotar medidas que diminuam a proliferação desses insetos, como por exemplo, tela nas janelas no caso, venenos para mosquito, pesticida e por aí vai. Ao responder a questão acima, você deve ter percebido que, dependendo de como ocorre a transmissão da doença, podemos adotar diferentes medidas para preveni-la, como evitar o contato com as secreções contaminadas por meio do uso de preservativos, evitar a ingestão de água contaminada e ter hábitos de higiene e controlar a população de vetores. Ele deu a resposta da pergunta anterior. Agora vamos estudar algumas maneiras de prevenir doenças transmissíveis. O primeiro deles é a vacinação. Li as manchetes. Com 13 casos de sarampo confirmados, Rio Grande do Sul espera vacinar 500 mil crianças até o fim de agosto. Poliomielite. 312 cidades brasileiras não vacinaram mais da metade das crianças até 1 ano. Número 4. O que essas manchetes têm em comum? Você tem que botar que ambas as manchetes associam algumas doenças, como sarampo e poliomielite, com as vacinas, ou a falta de vacinação, né? 5. Por que você acha que as vacinas foram citadas na manchete acima? Foram citadas porque as vacinas são formas de prevenir essas duas doenças, o sarampo e a poliomielite. O sarampo é uma doença que pode ser transmitida por meio de secreções da boca e do nariz, liberadas por meio de tosse, espirro e fala, por exemplo. Essa doença causa febre alta, coriza, irritação nos olhos, tosse, redução de apetite e mudanças e manchas avermelhadas no corpo. Próxima página. Já a poliomielite é causada pelo polivírus eliminado nas fezes. Por isso pode ser adquirida pela ingestão de alimentos e água contaminados, com fezes do doente. Essa doença pode resultar em paralisia do corpo, temporária ou permanente, ou em meningite. Meningite é uma inflamação no cérebro, que pode levar à morte, tá? Próximo parágrafo agora, e sublinha. Naturalmente, o organismo apresenta defesas contra os agentes causadores de doenças, a chamada imunidade, que confere resistência contra doenças infecciosas. Por exemplo, essa resistência é garantida pela atuação do sistema imunológico, composto por tecidos, células e moléculas,
Esse sistema imunológico é que vai tratar de todas as defesas do nosso corpo. Aí, olha para essa imagem que está aí, tem a letrinha A e a letrinha B. E essas outras células que estão representadas são chamadas de hemácias. A letra A e a letra B são leucócitos, são células de defesa. Os glóbulos, também chamados de glóbulos brancos, tá? A e B, em meio às hemácias observadas no microscópio óptico. Um tipo de glóbulo branco é o linfócito B, responsável por produzir anticorpos. Então, olha aí, essa célula B que produz anticorpos, que atua no reconhecimento de antígeno. Antígeno é todo o corpo estranho que entra no nosso corpo, tá? É todo ser estranho, todo organismo estranho que vai entrar no nosso corpo. A vacinação estimula a produção de anticorpos específicos. Sublinho isso, né? Essa estimulação pode ocorrer de diferentes maneiras, veja o exemplo abaixo, como a vacinação contra a poliomielite age no corpo humano. Isso é extremamente importante, tá? Eu coloquei aqui no slide isso aqui, ó, esse parágrafo maior falando sobre a vacinação. A vacina contra a poliomielite contém poliovírus mortos ou atenuados, contendo antígenos. Atenuados quer dizer que não me fugiu a palavra. Me fugiu a palavra. Eu vou ler o que está escrito aqui embaixo. Refere-se ao micro-organismo vivo que foi tratado no laboratório para perder sua capacidade de causar a doença, ao mesmo tempo que estimula o sistema imunológico, resultando na produção de anticorpos, por exemplo. Então, atenuado significa que não vai te causar a doença, mas vai te estimular anticorpos. Sublinho agora até o final. Quando introduzidos no corpo humano por meio da vacina, esses antígenos induzem a produção de anticorpos específicos contra eles e de células de memória. Assim, caso a pessoa vacinada entre em contato com o vírus novamente, já existirão anticorpos produzidos, que sinalizarão às células de defesa que um agente invasor precisa ser eliminado do organismo. Além disso, as células de memória rapidamente orientam a produção de mais anticorpos. Existem diferentes tipos de vacina, cada uma é responsável por proteger o organismo contra um tipo de doença ou um pequeno grupo delas, mas todas vão funcionar nesse mesmo esquema, tá? Página 206 e 207, façam para casa, por favor, que a gente corrige numa próxima aula ao vivo. Aula super rapidinha, 12 minutinhos, tá? Eu fico por aqui e tchau, tchau.